falando é a Miriam, eu sou trabalhadora do SEAC e hoje estamos aqui reunidos para a preleção dessa noite, para o tratamento, e estamos muito felizes porque estamos já na nossa casa, aqui no Centro Espírita Alvorecer Cristão. Hoje, antes de iniciarmos então o nosso tema, eu vou fazer uma leitura que temos ainda alguns minutinhos. É do livro Fonte Viva, número 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Mais uma vez, então, boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos reunidos aqui. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui no Centro Espírita Alvorecer Cristão. Nesse mês estamos iniciando os trabalhos aqui, na nossa casa tão querida. O tema de hoje, da nossa preleção, é renovação espiritual. O Espiritismo como continuidade do cristianismo primitivo. Mas antes de entrarmos no nosso tema, nós vamos dar alguns recados que a casa nos pede para falar. Um deles é com relação à escola de aprendizes. Nós temos uma turma de escola de aprendizes que está funcionando já desde fevereiro, é a 36ª turma, e ela funciona às quartas-feiras, às 20h30. E até daqui a 2 semanas ainda é possível ingressar. A escola de aprendizes é uma escola de iniciação espiritual e realmente ela provoca a mudança da gente. Quando a gente entra na escola, a gente é uma pessoa e depois a gente é outra pessoa. E a escola de aprendizes tem tudo a ver com o tema da nossa preleção de hoje, que é a renovação espiritual. Então, todos que quiserem fazer esse curso, que tenham 18 anos ou mais, estão convidados. É um curso totalmente gratuito e realmente traz uma modificação para melhor na vida de todos nós. Então, quartas-feiras, por enquanto ainda está funcionando remotamente. Então, na página do SEAC, do Facebook, nessa página vocês encontram as informações. Um outro recadinho é com relação às vibrações. O que são vibrações? Vibrações são irradiações de amor. Então, é muito importante a gente realmente se
colocar à disposição para doar o que nós temos de melhor dentro de nós, porque necessita. E são tantos os necessitados, né? Pessoas que não conhecemos, pessoas próximas, pessoas doentes, pessoas com problemas emocionais, dirigentes, autoridades, todos necessitam muito de vibrações, inclusive todo o nosso planeta. Então vamos doar um pouco do que temos, que Deus nos dá diariamente, e dessa forma faremos um mundo melhor, tá bom? Bom, nós vamos agora então, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração e a nossa mente. Vamos nos tranquilizando, respirando lenta e profundamente, esquecendo as preocupações, os afazeres, e assim nos ligando com a espiritualidade maior. Vamos abraçando o nosso mentor individual, esse grande amigo, companheiro, agradecendo por estar ao nosso lado, nos amparando, nos orientando. E junto com ele vamos nos elevando até a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos acolhe com seu manto azul, calmante e doador de energia. Querida mãezinha, nós pedimos que nos leve até Jesus, nosso mestre e nosso irmão. À frente de Jesus, nos ajoelhamos espiritualmente, sentindo o seu amor, o seu carinho a se derramar sobre nós. E junto com ele nos elevamos até o Pai Criador, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e pelas oportunidades benditas das reencarnações sucessivas, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a bibliografia do tema de hoje, renovação espiritual, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 a 8. No Livro dos Espíritos, na parte chamada Prolegômenos. E no livro O Consolador, pergunta 131. Quando se fala em renovação espiritual, nós nos perguntamos, o que vem a ser renovação espiritual? Então vamos começar pelo sentido da palavra renovação. O que vem a ser renovação? Renovação, segundo o dicionário, pode ser entendido como reforma, como transformação. Então a gente chega à conclusão, que reforma ou renovação espiritual é a mesma coisa que a nossa bendita reforma íntima, que muitos de nós aqui já estamos bastante acostumados com ela, mas nem por isso ela deixa de ser um desafio para todos nós. Quando nós queremos, por exemplo, vamos fazer uma analogia, Quando a gente quer fazer uma reforma em alguma parte da nossa casa, por exemplo, queremos fazer uma reforma na sala, nós primeiro fazemos uma avaliação daquilo que nós achamos que não está funcionando bem, que não está legal. E após essa avaliação, então, é que nós vamos começar a fazer a reforma, Vamos ver se precisa tirar uma parede, ou se a gente vai ficar só, por exemplo, na pintura, se vamos mudar os móveis. E com relação à nossa renovação espiritual, a nossa reforma íntima, é a mesma coisa. É necessário que a gente se conheça. Então,
para fazer renovação espiritual ou reforma íntima, é necessário o autoconhecimento. Essa autoanálise a gente deve fazer sempre. Não é uma coisa assim que, bom, tudo bem, então hoje eu fiz. Hoje eu sei que eu tenho determinado comportamento, tenho determinadas emoções, preciso melhorar aqui ou ali e pronto, tá feito. Não, não é assim. A gente faz isso hoje e faz amanhã e faz depois. E cada vez que acontece alguma coisa que mexe, né, com as nossas emoções, a gente volta a se questionar e se perguntar por que a gente se emocionou com aquilo, por que a gente teve uma reação que para nós foi inesperada, né? Porque muitas das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né, eles estão realmente na raiz, na nossa essência, né? E muitas vezes são inconscientes. Então alguém nos provoca, por exemplo, e a gente reage de uma forma às vezes agressiva e muitas vezes nem nós entendemos por que nós estamos reagindo daquela maneira, né? E por que o Espiritismo nos ajuda, né, nessa questão da reforma íntima, né? Nos ajuda por várias formas, né? Uma porque realmente o Espiritismo veio tentar trazer a essência do cristianismo primitivo que de alguma forma ficou um pouco perdida, né? Jesus falou, por exemplo, que nas bem-aventuranças, né, ele falou, bem-aventurados os aflitos, e se colocou à disposição para ajudar, né, os aflitos, as pessoas que sofrem, as pessoas que ficam angustiadas, que têm, enfim, passam por dores, né? Mas qual é Jesus também falou que tem uma condição para isso, e essa condição é que as pessoas pratiquem o amor e a caridade. Então a gente vai fazendo ligações, né, e percebendo que a nossa renovação espiritual, ela está ligada com a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos doarmos. E quando a gente fala em amar, a gente não fala somente em amar o próximo, mas também na questão do auto-amor. Porque quando nós começamos a fazer uma reforma íntima, né, nós começamos a descobrir coisas dentro de nós que não nos agradam. E aí, ou a gente esconde aquilo, né, finge que não existe, como se fosse na nossa casa, né, colocar a sujeira embaixo do tapete, ou a gente enfrenta. E nesse enfrentamento é muito comum a gente se achar assim, se desvalorizar, a gente se martirizar, a gente achar que eu não mereço ser feliz porque eu tive uma reação tão ruim, eu percebi que eu sou tão orgulhosa e não era mais para eu ser assim. Eu já estudei tanto, eu sei que isso não é bom para mim, então por que eu caí nesse mesmo erro, né? E aí isso não ajuda em nada, porque nós temos que ter muita paciência, muita calma conosco. Nós não sabemos quantas vidas nós tivemos aí, quantas encarnações a gente teve e que a gente foi, digamos assim, que a gente fazia muitas coisas que não eram legais e a gente não tinha consciência disso, né? Então, hoje nós temos consciência, só que nós trazemos uma herança do passado, de encarnações passadas, que a gente desconhece. E certamente todos nós já passamos por muitas dores, por muito sofrimento, por muitas angústias. Agora, a forma como a gente lida com isso é que vai fazer com que a gente se renove ou não. Então é importante distinguir a dor, né, do crescimento, que é uma dor, digamos, salutar, pela qual todos nós passamos quando a gente está crescendo, e aquela dor que é provocada pela não aceitação das situações que nos acontecem, ou pela não aceitação das pessoas com as quais nós convivemos. E aqui nós temos que fazer
um lembrete, né? Que quando a gente fala em aceitação, não quer dizer que a gente concorde. Então, eu aceito uma pessoa do jeito que ela é, mesmo que eu não concorde com aquela maneira dela ser. Por quê? Porque se eu for brigar com ela, se eu for tentar mostrar para ela o meu jeito, o que eu acho que está certo, né? Eu vou acabar entrando num embate com ela. Isso não é bom, isso não é legal. Se eu quero realmente melhorar e ter um bom relacionamento com as pessoas à minha volta, eu tenho que aprender a lidar com as diferenças. E muitas vezes isso é bastante difícil, bastante desafiador, mas faz parte do nosso processo de renovação espiritual. Então essa renovação espiritual, ela é feita através do trabalho, né? E de vários tipos de trabalho. Porque nós estamos aqui encarnados para trabalhar, né? Trabalhar de diversas formas. E aí não é só o trabalho material, mas também outros tipos de trabalho. E é no dia a dia, na nossa rotina, que a gente vai realmente crescendo espiritualmente. É através das atividades que a gente faz, né? Então, não é pra gente, por exemplo, ficar sentadinho, né? E pensando assim, não, eu tô me renovando porque eu tô aqui numa boa, tranquilo, enquanto os outros aí estão sofrendo, não é isso. É pra gente se colocar à disposição da espiritualidade para ajudar, fazendo o nosso melhor. E com relação às pessoas, né, com as quais a gente convive, nas situações mais diversas, né, familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, né, a gente poder aceitá-los, né, como eles são, e através do nosso exemplo, a gente mostrar como às vezes as coisas poderiam ser diferentes, né. Isso se aplica muito com relação à criança, né? Porque muitas vezes a gente fala para a criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, é feio dizer palavrão, não sei o quê. E aí o pai vai e pá, solta um palavrão, né? Na hora a criança já fala, você disse que palavrão era feio, né? Então, para a criança é muito mais importante o exemplo do que aquilo que o pai e a mãe falam. E isso, na verdade, funciona para a nossa vida toda, né? E uma coisa que eu acho importante da gente fazer uma reflexão é com relação à questão do sofrimento, né? Porque todos nós temos que passar na vida por várias situações desafiadoras. Seja problemas de saúde, seja problemas emocionais, de relacionamento, por exemplo, enfim, de trabalho, às vezes falta de trabalho, desemprego, ou às vezes um trabalho que não nos agrada, ou cujo rendimento é menor do que a gente acha que merecia, então, ou do que a gente precisa. Então, todos nós temos muitos desafios, né? E esses desafios, muitas vezes, eles nos trazem dor, eles doem, né? Às vezes é a dor no corpo, às vezes é a dor na alma, né? Mas qual é a diferença entre você sentir a dor e aceitar, ou você ficar sofrendo e ficar se sentindo vítima, se sentindo desvalorizado, porque isso acontece comigo porque eu não mereço ser feliz e tal. Eu acho assim, quando a gente aceita a dor, não no sentido assim de masoquismo, né? Mas no sentido de aceitar e procurar, claro, melhorar, procurar a solução. A gente está crescendo e a gente vai diminuir o nosso sofrimento. Agora, quando a gente não aceita e a gente fica se perguntando, por que tinha que ser comigo, porque fulano, com ele tudo dá certo e comigo não dá, aí a gente vai aumentar o nosso sofrimento. E aumentando o nosso sofrimento, nós estamos também diminuindo assim a nossa velocidade de crescimento espiritual. Na medida em que a gente vai aceitando a dor, a gente vai crescendo.
Na medida em que a gente não aceita, a gente fica parado. Então isso é importante a gente estar sempre lembrando, né? E lembrando também que nós não estamos sozinhos nunca. Nós temos o apoio do nosso mentor individual e temos muitos amigos espirituais, né? Inclusive a ajuda de Jesus, que é o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo. Então vamos pedir ajuda, vamos orar, vamos nos conectar com a espiritualidade maior e essa ajuda com certeza ela vem, tá bom? Então agora nós vamos doar o que temos de melhor em nossos corações na forma de vibrações, que são irradiações de amor. Nós vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos países em guerras, em conflitos, especialmente agora pela Ucrânia e pela Rússia, pelos doentes, os encarcerados, os descrentes, os suicidas, por todos os doentes do corpo e da alma. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos dirigentes e por todo o povo brasileiro, pelo nosso estado de São Paulo, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelo nosso local de trabalho. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe, o Centro Espírita Alvorecer Cristão, por todos os trabalhadores, por todos os assistidos e pelo nosso retorno presencial, para que se dê com tranquilidade, harmonia e segurança. E assim vibremos pelo nosso lar e vibremos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Graças a Deus. E agora nós vamos convidando todos a se manterem harmonizados, tranquilos, ligados com a espiritualidade maior para a continuidade do tratamento. Lembrando que o tratamento espiritual se dá em 2 etapas. A etapa da preleção e a etapa do passe. E agora então, as pessoas que estão assistindo vão ter a oportunidade de receber o passe de acordo com as suas necessidades. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, fiquem também com a minha gratidão. Boa noite.